Olá, hoje eu estou aqui com a Bela Souza, mais conhecida como Bailarina Preparada, e vamos bater um papo sobre o mercado de dança, né? O mercado de trabalho com dança aqui em Portugal, para brasileiros especificamente. Bela, pelo seu histórico, você começou como ginasta, entrou no balé aos 18 anos, vem de Brasília, não é mesmo? Isso. Chegou cá em Portugal em 2019? Foi, exatamente. Que mês mais ou menos? Foi no final de setembro. Pronto, foi mesmo quando eu cheguei também. É. Pergunto isso porque isso é determinante em relação ao ano letivo, Sim, né? Que é diferente daqui para o E a Brasil. gente normalmente chega bem nessa época, quem vem estudar, principalmente, que foi o meu caso, né? Chega bem nesse período, né? Que é quando começam as aulas. E aí já é um pouco perigoso para essa parte de trabalho, né? Sim, é verdade. Porque o ano letivo aqui começa em setembro. E aí, na verdade, todo o planejamento de qualquer escola vai Já ser foi anterior. antes. Uhum. Né? Mas o seu intuito ao vir para Portugal era vir para trabalhar ou era vir para o mestrado? Você hoje faz mestrado em Atividade física e e saúde. Isso. Meu intuito, na verdade, foi vir para fazer a vida também, para trabalhar, para possivelmente ficar por mais tempo. Nunca pensei em só fazer o mestrado e depois ir embora. Pensei também em ir para outros países, explorar um pouquinho, mas o intuito sempre foi esse. Nunca foi vir só para o mestrado e fazer o mestrado e pronto. E eu achei que a maneira mais fácil de vir aqui, de ter essa experiência, né, morando fora e tudo mais, seria vir fazendo mestrado, né? Na minha cabeça seria muito mais fácil fazer contato com pessoas, professores, para conseguir trabalho e tudo mais. Então, essa foi a minha lógica de raciocínio e eu vim para cá foi para isso mesmo, né? Eu queria vir para tentar arrumar um trabalho e fazer a vida por aqui e pronto, eu achei que o mestrado seria a melhor alternativa para isso. Mas você pensava mesmo assim também em fazer o mestrado e Sim, terminar? sim, pensava, Mas nesse meio tempo... ainda tô tentando terminar, Agora sei essa que é parte isso. tá mais difícil um pouquinho, mas tô tentando terminar. Eu sei bem o que é isso. A gente tranca um pouquinho, porque aí a demanda de trabalho surge e aumenta. Exatamente. E é mesmo assim. É. Mas enfim, aí você chegou cá em Portugal, já com Uhum. o mestrado certinho, ou seja, chegou como estudante, Sim, né? isso. Na faculdade, na Universidade do Porto? Isso mesmo? exatamente. Uhum. Chegou como estudante, mas, enfim, precisava trabalhar e já queria Sim. trabalhar. Como você buscou o trabalho? Quais foram os caminhos que você buscou? A primeira coisa que eu fiz também junto com o meu namorado, né, que é da área da educação física, a gente imprimiu vários currículos, botou numa pastinha e foi saindo, entregando, bati na porta de várias escolas de dança, né, porque quando eu vim pra cá eu já tinha essa ideia de trabalhar presencialmente com preparação física para bailarinas. Então, fui em várias escolas, né, apresentando o meu projeto, mandei muito e-mail também, eu bati na porta, mas eu mandei muito e-mail também, e nenhum desses retornou, né, quando eu cheguei, nenhum desses retornou e tudo mais, também a maioria falava, olha, a gente já tá com o ano fechado, não tem espaço para mais uma aula, ou, tipo, a gente não tá precisando de nenhum professor agora e tal, e eu falei, tá, ok, né, faz sentido. E aí, acho que na primeira semana de outubro, se eu não me engano, eu estava num site de empregos daqui, e aí surgiu a oportunidade de dar aula de dança criativa para crianças numa escola. E eu fiquei pensando, né, se eu ia, se eu não ia, porque apesar de ser professora de educação física, eu já ter trabalhado com crianças, né, dando aula de ginástica, eu tinha um pouco de receio de trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, que é dança criativa. Mas aí eu falei, tá, eu sou professora, eu sei dar aula, eu vou estudar a dança criativa e vou aceitar, né? E eu também tava precisando muito. Você já conhecia esse termo, dança criativa? Não, eu conheci aqui em Portugal. Eu também. Você também? Depois até de um tempo eu vi esse termo no Eu Brasil. também.
Mas era daqui. E eu ficava me perguntando, mas o que é dança criativa? Porque a dança é criativa. E com criança é óbvio que é criativa. Então, o que é especificamente dança criativa? Sim, É exato. engraçado isso. Aí eu fui pesquisando, mas sim. Foi um termo também que eu falei, caraca, dança criativa. É redundante, não? Eu falei, tá, beleza. Mas enfim, e aí eu falei, tá, vou aceitar. Aí aceitei, eu dava aula acho que 4 dias na semana. Foi muito bom logo nesse comecinho, né, ter arranjado esse emprego, porque me deu um gás, né, e tudo mais. Mas eu não gosto de trabalhar com criança, assim, não é que eu não gosto, mas não é muito a minha praia, sabe? Então, é um grupo muito específico e eu acho que quem trabalha com criança tem realmente que ser apaixonado por isso. E eu não sou apaixonada por isso. Então, assim, deu uns 3 meses mais ou menos. E eu, por ser uma coisa que eu não dominava tanto, então eu tinha que estudar muito e trabalhar muito antes, entendeu? Para montar a aula, para pesquisar a atividade, para não sei o quê. Então, isso acabou me desgastando demais, mentalmente, né? Psicologicamente falando. E aí eu falei, cara, não vou conseguir continuar. E também foi com o coração na mão, porque foi a única coisa que eu tinha arranjado até então, né? Mas eu falei, cara, é isso, não dá, acho que eu não tenho mesmo o perfil para trabalhar assim com crianças, então não vou. Aí pedi pra sair e tudo mais, isso foi em dezembro, se eu não me engano. Dezembro não, acho que foi em janeiro. Se eu não me engano, foi em janeiro. Pouco antes da pandemia. Exato, pois é. Aí eu pedi, só que, né, se eu soubesse que viria uma pandemia pela frente, eu acho que eu teria tentado segurar um pouco mais, sabe? Porque depois foi muito, muito complicado. Eu, ao mesmo tempo, né, que dava aula nessa escola, eu entrei num site aqui, não sei se você deve conhecer, que é o Super Prof, já ouviu falar? Sim. É um site que Oferece aulas de explicações, tudo. como eles Explicações, chamam. isso. Explicações, banca. Isso. E aí eu tinha me cadastrado lá e eu tinha alguns alunos de lá, de personal trainer, nenhuma bailarina, mas na área do fitness mesmo. E aí, eu fui levando, eu tava com esses alunos, mas quando veio a pandemia, eu não tinha onde dar aula, a gente não podia sair de casa, não podia dar aula, enfim. Então foi um período bem complicado, mas ao mesmo tempo eu também já estava engrenando no meu negócio online, que é a Bailarina Preparada. Sim, é verdade. A Bela tem esse perfil, né? Essa conta do Bailarina Preparada tanto no YouTube quanto no Instagram. Iniciou com developer. Eu conheci a Bela ainda com developer. É raiz, você é raiz, então. Sou. Pois é. E aí, como é que foi isso? Porque a pandemia, de certa forma, ela atrapalhou muita coisa, mas ela alavancou essas situações. Você imaginava? Não, nem um pouco. Você entrou porque, eu vou tentar, né? Exato. Mas não imaginando que isso iria... Não, eu não, na verdade, quando eu criei, eu até lembro que foi nesse período, assim, do final do ano de 2019, que eu já não estava muito satisfeita com o trabalho e tudo mais. Eu até dei um tempo, assim, das redes sociais, eu paguei meu Instagram, falei, não, quero dar um tempo. Nossa. E aí depois, assim, em dezembro, sabe o que é isso, né? Em dezembro, eu falei, vou criar uma conta no Instagram, nova, pra falar do que eu gosto, que é de preparação física, pra compartilhar o conhecimento. Eu já vinha fazendo esse trabalho no boca a boca com os meus amigos lá em Brasília, né? Já tinha dado workshop de preparação física e tal. E eu falei, cara, agora eu não tenho tantos contatos aqui pra fazer isso presencialmente. Já mandei currículo pra um monte de escola, ninguém quis, não sei o quê. Então eu vou fazer aqui por conta própria. E aí eu criei esse Instagram em dezembro de 2019, mas comecei a postar coisa nele, que era quando eu developei. Acho que em fevereiro, março, por aí. Acho que foi em fevereiro. E aí... Olha, eu vou lhe dizer, quando eu comecei a ver, eu disse, cara, essa menina é muito boa. Ai, que chique! Isso aqui vai longe. Olha, te ouviram lá de cima. Porque... sério, ela é boa, ela tem muito conteúdo bom. Ai, que lindo, e eu logo peguei um e-book e eu disse, poxa, bacana.
Então, eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou, mas tomou essa proporção por causa da pandemia. Porque como veio a pandemia, antes, né, da pandemia, eu fazia, sei lá, um post por semana e tal. Eu voltei com a minha conta pessoal, onde eu postava coisas mais da área do fitness, né? Então eu tinha conteúdo postando nas duas contas ainda, quando eu criei o Condevelopê. E aí, quando começou a pandemia, né, que a gente não trabalhava, as aulas da faculdade eram online, né, que aí, tipo, eu acordava, sei lá, 10 minutos antes, aí assistia a aula, né, antes a gente tinha que acordar mais cedo, não sei o que, não. Então eu tinha muito tempo livre, coisa que eu não tinha antes. E aí eu falei, tá, já que eu não tô fazendo nada, vou começar a aumentar aqui a frequência de posts e tal, e aí surpreendentemente, eu não sabia de verdade que as pessoas iam gostar de entender, de conhecer isso. E aí, cara, por conta da pandemia, eu fui aumentando a frequência de posts, fui tendo tempo de alimentar aquilo ali. De organizar, estruturar. Foi quando eu foi em maio, eu criei o clube da bailarina preparada, que antes era assinatura de treinos com o Developer. E aí, quando eu criei, né, essa assinatura, já começaram algumas alunas comigo. E eu falei, nossa, caramba, eu fiquei impressionada mesmo, porque eu achei que as pessoas iam demorar um pouco para entender que aquilo era importante. Então, aí foi engrenando o Instagram, e aí, por conta disso, eu tinha uma fonte de renda, né, que vinha do Brasil, então tava bem complicada, porque, né, você que mora aqui sabe que... Sim, porque com a pandemia despontou. A gente chegou aqui, o euro era R$4,70 por aí. Isso exato. Em setembro, outubro de 2019. Em abril, eu acho que em abril já, maio, o euro já tava para lá de 6, né? Já. A gente chegou a fazer transferência por 6,70. Quase 7. Agora tá baixando, mas... Graças a Deus. Ainda bem. Mesmo. Porque, enfim, a gente ainda, eu não sei você, mas a gente ainda tem alguma renda que vem do Brasil, né? Pra poder sustentar, enfim, a maior parte da minha renda, na verdade, ela vem ainda do online, né? Que não necessariamente do Brasil, porque eu tenho muitos alunos aqui, mas eu tenho uma boa parte de renda que ainda vem de lá, né? Então, é puxado. Mas foi aí nesse engrenagem que deu no Instagram que uma escola que eu tinha entregado o currículo lá em dezembro, que foi a Action, que fica em Combatentes, ali perto do Marquês. Sim, no Porto. Isso, no Porto. Eles entraram em contato comigo e falaram, olha, a gente está planejando aqui para o próximo ano, então a gente queria ver com você, né, como é que estão os seus horários e tal. Agora, deixa eu pensar aqui, eu acho que na verdade isso foi em 2021. Foi em 2021, porque eu comecei a ficar mais ativa na conta mesmo durante a pandemia, que foi 2020. E aí, no começo, mais ou menos nessa época que eu acredito que tenha sido, os donos da escola, né, entraram em contato comigo. E aí, enfim, eles falaram, olha, a gente tá gostando muito do seu trabalho, a gente já tem o seu currículo aqui, e a gente acha que é muito importante isso, a gente tá vendo com você que é importante essa parte de condicionamento. E a gente não tem isso na escola, mas a gente quer colocar, a gente quer acrescentar e a gente quer que você esteja lá com a gente. E nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu sempre quis trabalhar com preparação física de forma presencial. Eu sempre gostei disso. Então, nossa, eu fiquei muito feliz. Só que aí eu ia me reunir com eles, aí veio uma nova onda, e não sei o quê, e nananã. Então, tipo, demorou bastante. A nova onda foi em janeiro de 2021. Isso. Então, pronto. Então foi esse... Foi também... que eu senti todos esses baques também. Eu me lembro das fases. Lembro, exatamente, né? Foi mais ou menos nesse período. E aí eu falei, tá, beleza, vamos esperar. Aí eu já falava assim pro Hugo, meu namorado, falei, eles não vão entrar em contato de novo, porque, não sei o que, não tá dando certo e tal, mas aí eles entraram em contato, o Hugo e a Joana. E assim,
Eles falaram, olha, vai ser um desafio pra gente também, a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente não tem isso aqui na escola, então vamos tentar abrir essa turma. E aí, pronto, e aí depois dessa oportunidade, a gente abriu a turma no começo, né, do ano letivo de 2021. Estamos aí até agora, né, com a turma. E na escola mesmo já surgiram alunas querendo aulas que não podiam estar no horário, ou então alunas mais novinhas que não poderiam acompanhar a turma, né, como um todo, e aí pediram aula particular. E a escola forneceu espaço para eu dar as aulas. Então, assim, a escola Action foi a abertura de portas para mim aqui. Em termos físicos, né? Porque Em termos físicos, a abertura de portas foi realmente as redes sociais, foi. sem dúvida. Não, sem dúvida. Se não tivesse o Instagram, o meu currículo não teria sido lembrado. Com certeza, ele não teria sido lembrado. Mas foi a partir daí que eu comecei a engrenar. E aí depois também, eu acho que nesse mesmo período, assim, no começo de 2021, eu decidi voltar a fazer aula de dança, né? Porque eu tava, desde que eu cheguei aqui em 2019, eu tava parada e eu já não estava aguentando mais. Eu precisava dançar, né? A gente sente muita falta. E aí, quando eu voltei, eu falei, tá, vamos procurar uma escola aqui que tenha balé adulto, né? E aí foi quando eu achei a Academia de Dança da Boa Vista, não sei se você conhece. Conhece, e pronto. Então eu comecei a fazer a aula lá, era num horário maravilhoso pra mim, eu podia, 7 da manhã. Nossa, eu achei o máximo esse horário. Sério? Maravilhoso, gente, é muito máximo. bom. Acorda, vai, depois já tá feito. Não tem desculpa, né? Já começa um dia pra quem bom. gosta de acordar cedo, eu mesma gosto de acordar cedo, tá pago. Sim, exatamente, pronto. E aí, enfim, aí depois também uma das meninas lá descobriu o meu Instagram, aí mandou e tal, aí, não sei o quê. Até que a Patrícia, que é a dona da academia, falou, aí, será que você não quer dar uma aula aqui de preparação no sol, não sei o quê, nananã, e eu, tá, então vamos lá. Então foi surgindo assim, sabe? Mas, como você falou, a grande maioria, a maior parte, né, dessas oportunidades realmente para mim surgiram pelas redes sociais, né, pelo Instagram. Então hoje você dá aula lá na Academia de Dança da Boa Vista e na Action. Isso, exatamente. As duas no Porto. As duas no Porto, Isso fisicamente, porque também tem as aulas do seu clube. Exato. O clube da bailarina. No online eu tô aí com o clube. Eu tenho alguns cursos, né, que eu faço como o de flexibilidade, que inclusive, dando um spoiler aqui, vai ter uma nova versão ainda esse ano, vai sair uma nova versão. E as aulas particulares também, né? E assim, tem muita gente que entra em contato comigo, que é que é brasileiro, né, que é do Brasil, mas que mora aqui no Porto, querendo as aulas particulares, ou então querendo uma aula mesmo online, ou presencial e tudo mais. Então, agora sim, as coisas já começaram a andar, né, de fato. Começaram a correr. Começaram a correr. Mas já veio andando. Mas assim, você sentiu alguma resistência? Eu queria saber também isso. Quando você distribuiu o currículo aqui, voltando lá, sentiu resistência pelo fato, por exemplo, de você ser brasileira? Ou algum outro tipo de resistência, como por exemplo, você tem uma formação em educação física, o seu percurso é mais na área de ginástica, de preparação física, ou seja, personal trainer. Sim. E aí que talvez aquele mundo mais fechado do balé, não... O que você sentiu? O que você conta disso? Eu senti muito isso, né? Eu senti que, apesar de ter um conhecimento empírico de dança, a minha formação em educação física, que eles chamam de esporto, né? Não seria, eu já vi isso logo de início, que não seria suficiente para eu dar aula de dança aqui, né? Porque no Brasil, a formação em educação física, ela te permite dar aula de dança também. Mas aqui, não. Na verdade, aqui eles não
eu sempre senti que eles perguntavam, mas você tem alguma formação, você tem aula de Royal, formação? Perguntavam de formações Eles dão específicas do muito balé. valor, né, pra Royal. Você Muito, sentiu isso? muito, eu senti isso. muito isso. Porque quando eu entregava o currículo e eu falava, olha, eu sou da parte de preparação, eu sou da área da educação física, eu sou da parte de preparação física e tudo mais, mas eu sou bailarina também, né? Principalmente de contemporâneo e tal. E aí eles sempre perguntavam, mas você tem alguma formação, algum curso da Royal, curso de professores, né? Que eles têm bastante, enfim, dão muito valor a isso aqui. Sim. E eu não tenho nada disso, né? Aí eles, tá, então é porque a gente realmente só contrata com isso e tal. Ou então às vezes falam, tá, a gente vai deixar o seu currículo aqui, qualquer coisa a gente entra em contato, não sei o quê. Mas eu senti que essa parte da formação do balé era realmente muito necessária, sabe? Para trabalhar com balé, era muito exigida. Para trabalhar com balé aqui, coisa que no Brasil eu não sentia, né? Então, assim, eu nunca dei aula de balé, eu já dei aula de balé numa escola, né? Que também, no fim, eu não quis mais, porque eu era com crianças também, e eu não... Acho que depois também, quando a gente é mais nova, a gente faz muita coisa, Sim. né? E hoje eu vejo que, assim, por exemplo, Baby Class é uma... Cara, tem que ter muita paixão pelo Baby Class, porque é um momento muito decisivo. É um mundo específico, É um mundo específico, é muito decisivo, assim, então... É muita responsabilidade também, né? Porque aquilo é determinante para as crianças. Muita responsabilidade. E, enfim, também depois eu senti que aquilo não era pra mim. Mas então, a única aula de balé que eu já dei, né, em si, foi lá. E também nunca me pediram formação em dança, né? Como eu tinha formação em educação física, era isso que pediram e pronto. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que não era bem assim, né? Que se eu quisesse dar aula de dança, eu teria que ter uma formação em dança. O que hoje eu acho que é o mais correto. Hoje eu tenho essa visão de que, apesar do curso de educação física dar uma base muito boa em relação a corpo, em relação a movimento e tudo mais, a parte da técnica, né, a gente não consegue ensinar se a gente não tem uma formação mais concreta, né? Pode ser uma formação de dança mesmo, de bailarina. Eu não acredito pessoalmente que tem que ser uma formação de professores, mas para ensinar essa parte da técnica precisa ter um conhecimento a mais, né? Eu achava que eu dava conta, antes eu achava que eu dava conta, mas hoje eu acho que não, tanto que eu até estava comentando com você, né, que eu procurei saber do curso de professores e tal, pra, enfim, melhorar um pouco em mim, né, isso. Mas, enfim, até me perdi no que eu tava falando. Não, esqueci. não tem problema. Não tem problema. Essa formação dá muito pano para manga, né? É uma discussão que no sim. Brasil leva décadas Leva aí. mesmo. Da rivalidade, ou não diria de rivalidade, mas dessa disputa de espaços entre formação e educação física e trabalhar com dança. Aí é um campo realmente... A gente pode depois até aprofundar nisso aí. Podemos. Porque eu também tenho outras opiniões, enfim, a gente pode ver isso. Mas você, então, tem hoje os alunos nas instituições físicas, você tem os alunos portugueses. Sim. E no online você tem portugueses e brasileiros. Sim, exato. Certo? O que você sentiu? Como é dar aula para portugueses? Assim, é o mesmo? O que tem de interessante? Eu acho que assim, pra mim a grande diferença que foi dar aula aqui, né, em Portugal, para portugueses e portuguesas, foi que no Brasil eu senti que as pessoas já estavam mais abertas ao que eu estava falando, né? Eu não sei se isso é o mesmo na parte da dança, porque a dança, querendo ou não, é mais universal.
essa parte de preparação física, de condicionamento, ela ainda é muito nova, né? As coisas são muito recentes nesse sentido. Então, e como a parte do fitness, a área da educação física no Brasil é muito mais desenvolvida do que aqui em Portugal a gente ainda tem muitas coisas que precisam ser desenvolvidas, né, serem melhoradas aqui, eu sinto que havia uma certa resistência, assim, no início, sabe? Das meninas, não digo com relação à confiança, mas de querer fazer e tudo mais. E hoje já é completamente diferente, né? Hoje já estão totalmente abertas e tudo mais. Isso foi na parte da aula de condicionamento físico mesmo. Mas na outra aula que eu dou, né, que é de solo, aqui inclusive eles têm muita, né, barra solo. Eu não via isso no Brasil, achei isso bem diferente também, porque... Eu via no Brasil, mas aqui é bem forte mesmo, barra ao chão, né? Aqui eles chamam barra ao solo, barra solo. No Brasil tem vários nomes, né? Barra ao chão, barra solo. Sim, exato. Então eu também dou aula de solo, né? Que é um pouco diferente da aula tradicional, digamos assim. Mas aí já foi diferente pra mim, porque como era uma coisa que teoricamente elas já conheciam, eu não senti resistência, eu achei muito bom, inclusive, da aula pra elas. E acho que foi isso, assim. Elas sentiram a resistência por ser algo novo, então. Eu acredito que sim. Mas você não sentiu, por exemplo, nenhum tipo de resistência ou de repulsa por você ser brasileira? Não. Em nenhuma situação, nem de diretores de escola, nada? Assim, é difícil dizer se foi por isso ou não, né? Mas em algumas escolas dessas que eu bati na porta, eu senti que não queriam muito... Dar abertura. Não queriam me dar abertura, mas eu não sei dizer se era pelo fato de eu ser brasileira ou se era pelo fato de eu não ter a formação que eles queriam que eu tivesse, enfim, então eu não sei dizer se era por isso, mas por parte dos alunos, eu não senti isso. Inclusive, quando eu dei aula nesse período para as meninas da escola, né, que eram crianças, eles as meninas falavam toda hora, eu gostava de ser brasileira, eu gostava muito de ser brasileira. Então eu fui bem recebida, assim, né? Mas é claro que é mais difícil um pouco da gente, isso só quem mora em outro país entende, né? É muito mais difícil da gente se enturmar, digamos assim, de entrar naquele contexto, de conversar e não sei o que, é muito mais difícil. Se sentir integrado, né? Exato, Então, na escola eu não me sentia integrada, assim, nem um pouco, porque nos intervalos, né, das aulas, ficava na sala de professores, e aí eles ficavam conversando e eu tentava entrar na conversa e parecia que não fluía o negócio, sabe? E isso foi bem no comecinho também, eu ainda não entendia bem as diferenças entre portugueses e brasileiros, de culturais, né? Então, e eu acredito que isso tenha pesado muito também para eu não querer continuar na escola. Mas assim, por parte dos alunos, né, nunca tive nenhum problema, sabe? Nunca me senti diminuída ou desrespeitada por esse fato, muito pelo contrário. Né? Eu senti que eles gostavam muito do fato de eu ser brasileira. Sim, engraçado. Eu tenho várias histórias por causa de criança, porque trabalhar com criança tem isso, né? E eles absorvem, aqui os portugueses de modo geral, eles consomem muita cultura brasileira na internet. E as crianças, principalmente, eles assistem, enfim, não vou dizer os nomes, eu não sou a favor de alguns, mas além das músicas brasileiras que eles escutam muitas, né? A cultura do Brasil para Portugal, ela vai muito, mas nós do Brasil não conhecemos quase nada de Portugal. O que a gente escuta é a história de que os portugueses colonizaram o Brasil e tal. É verdade. Mas o que a gente conhece? Uma música lá do Madre Deus, que era de sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, talvez. Sim, E assim, poucas coisas. Mas os portugueses consomem muito da cultura do Brasil. Muito. E as crianças com a internet consomem. Tanto é que teve,
até no período da pandemia, que muita gente foi para o online, porque tinha que trabalhar online, porque viveram o dia inteiro no computador, no celular. Então, eles acabavam absorvendo mais coisas. Então, eu me lembro que li, em alguns momentos, matérias jornalísticas falando sobre a questão da influência da cultura e da língua. Né? A língua é a mesma, mas aí tem os termos. Engraçado que eu já tive, por exemplo, a aluna que me perguntou, professora, também falas português? Não falas... Só falas brasileiro, também sabe falar português? Eu disse, eu falo português. Sim, exato. Você teve situações assim? Cara, eu não me lembro de nenhuma situação específica, assim, mas eu lembro que às vezes eu falava uma palavra que não era a palavra aqui em Portugal, e aí ficavam, tipo, hã? As crianças, né? As crianças. A parte dos adultos, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Mas a parte das crianças, eles ficavam, às vezes, aí repetia, sei lá, quadril. Quadril? Quadril? Quadril, exato. Mas nunca senti que era algo também ofensivo da parte deles, né? Que era pra, tipo, caçoar ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas, sim, já tiveram algumas situações que eu falava alguma palavra, né, em português brasileiro, e eles, né, tentavam me corrigir para o português daqui, né? Sim. Eu já tive experiências muito ruins dando aula para portugueses, mas não de dança, né, na parte do fitness, assim, que eu via que era uma coisa bem... que era mesmo um certo preconceito, sabe? Tá, eu não vou, por exemplo, que a gente fala no Brasil, né? A gente não fala smartphone no Brasil, a gente fala smartphone. E aqui, Instagram, exato. E aí, às vezes eu ia falar alguma coisa assim, aí a pessoa, não sei, não é assim, é assim. E eu, tipo, tá, é assim em inglês, eu não falo inglês, tô falando em português a palavra. Então, já tive algumas situações assim, sabe? Que foram meio chatinhas. Mas não foi na parte nunca foi com alunas minhas da dança. Foram mais e nunca também com as crianças. Acho que as crianças, elas recebem muito melhor. Acho que as crianças gostam muito mais dos brasileiros, assim. Sim, é engraçado. Eu tenho uma aluna que diz que eu sou a mãe brasileira dela. Pequenita. Eu vou lá, quero ter com a minha professora, minha mãe brasileira. Que bonitinha. Engraçadinha. Sim. Pois, bumbum ou rabinho? O que você usa com seus alunos? Eu não consigo falar algo. Isso é engraçado, velho. Eu não consigo ainda até o... Assim, quando eu trabalhava com as crianças, eu tinha que falar. Não tinha jeito. Mas com os adultos e adolescentes, com os adultos, né? Eu falo, às vezes eu falo bumbum, às vezes eu falo só desce a anca, né? Que é ali parecido, desce a anca. Glúteo, exato. Mas eu não uso rabo, só usava com as crianças. É difícil pra gente usar, né? É difícil, é muito difícil, porque não é uma palavra tão bonita assim pra gente, né? Então eu não tentava evitar ao máximo. Tem um tom pejorativo pra gente, aí fica muito difícil. Eu não me acostumei. Eu também não, só uso com as crianças. Só. E é rabinho. Pelo menos, né? E como é fazer aula também com portugueses aqui, professores portugueses, até essa questão, eu vi um vídeo seu que falava do Rabiosca. Rabiosca, a professora Andréia. É um apelido que ela própria inventou. E eu acho muito melhor Rabiosca. Se fosse Rabiosca, eu poderia ter, se eu tivesse conhecido esse termo antes, já usava ele logo, absorvia. Mas é engraçado, porque tem várias palavras que ela... Primeiro que com máscara, fazer aula com máscara ou ter aula com máscara foi muito difícil. Porque... Eu vi, né, com a máscara. Porque querendo ou não, é a mesma língua, mas é muito diferente. O jeito, a velocidade que as pessoas falam, e dependendo do sotaque da pessoa também fica... A entonação. Sim, é muito diferente. Então, eu tinha um professor na faculdade que era mais velhinho, assim. Cara, era muito difícil de entender o que ele falava. Muito difícil. Então,
Enfim, então pra ter aula de balé foi no comecinho, assim, eu mal entendia, eu ficava toda hora, quê? Quê? Só que a gente tinha no balé, né, na minha aula de balé, a gente tinha no começo 3 portugueses e 3 brasileiros, metade, metade. E aí, então ela já estava acostumada já, e ela sempre repetia ou usava outro termo, enfim. Mas esses termos foram engraçados. Rabiosca, vai fazer um piquê, é pica, pica aqui, pica ali, pica não sei o quê. E aí eu sempre ficava, tipo, ai, gente, que engraçado, né? Essas diferenças. Mas, enfim, nunca foi também um obstáculo, né? Uhum. Era só engraçado mesmo as expressões. Mas eu gostei muito de todas as aulas que eu fiz aqui com professoras portuguesas, né? Eu fazia aula também de contemporâneo na Palco, não sei se você conhece. Conheço. Fiz aula com a professora Suzana, eu amei, eu gostei muito dela. Inclusive, foi uma aula de contemporâneo como eu nunca tinha tido antes no Brasil, porque ela falava exatamente de onde que ela estava tirando aquele movimento, né? Foi aqui que eu tive um contato maior com Cunningham, por exemplo, com as técnicas mesmo de dança moderna que, né, são incorporadas no contemporâneo. É uma coisa que eu percebo aqui, eles trabalham muito o moderno, ou seja, as técnicas, as escolas de dança moderna, como contemporâneo. Sim. Eles dão o nome de contemporâneo. E no Brasil a gente vê muito aula de dança moderna. Sim. Mas aqui não. Eu nunca vi também. Em lugar nenhum. Eu nunca aula vi. de dança moderna é contemporânea, mas se você for ver a aula são técnicas de moderna. Exato. Mas eu gostei bastante disso porque a professora ela sempre explicava de onde que ela estava tirando aquele exercício ou aquele movimento. Então ela falava, olha, isso aqui é de Cunningham, isso aqui a gente está fazendo de Horton, não sei o quê. Então, assim, eu gostei bastante da aula aqui. E a minha professora de balé, a Andrea, a atual, ela explica tudo, cada detalhe. Então, o contato que eu tive com essas professoras de dança aqui, portuguesas, eu gostei muito. Eu achei que elas realmente me passaram muita confiança, sabe? No que elas estavam fazendo. E me deu muita vontade de aprender mais até sobre as técnicas em si, né? Tanto a técnica do balé quanto as técnicas do moderno, né? Tanto que eu tô fazendo aula até agora só de moderno, né? Uma aula online. Interrupção. Também não. É isso, gostei muito das experiências que eu tive aqui com os professores de dança, né? Eu achei que elas eram realmente passaram muita confiança no trabalho e também em nenhum momento tive nenhum tipo de preconceito, não senti nada disso, mas nas 2 turmas que eu fiz aula era praticamente 50-50. 50% brasileiro e 50% português. Então, não sei se isso fez alguma diferença também. Tá. Tem muito brasileiro aqui. Muito mesmo. Olha, tinha um ponto, deixa eu voltar. Quanto à questão de formalização do trabalho, porque a gente sabe que no Brasil trabalha-se muito informalmente. Sim. Foi até um dos motivos que eu saí de lá. São vários, a gente nunca sai por um motivo só, né? A gente, quando vai tentar uma coisa melhor, a gente quer não só em termos de valores, mas a gente quer todo um conjunto, né? O que você sentiu aqui? Em termos de formalização, o que você tem a dizer? Cara, eu senti que é tão ruim quanto o Brasil, ou pior que o Brasil, na tão verdade. Mal, como eles dizem, tão mal, ou pior. Em nenhum desses trabalhos, nenhum desses lugares que eu trabalho, eu tenho contrato de trabalho. Então, eu sempre trabalhei com recibo, né, verde. Recibos verdes. Que é uma outra coisa, mas não vejo, assim, eu sei que tem professoras que são bem mais, já trabalham há muitos anos nas escolas e até hoje também não tem contrato, então eu acho que é mesmo uma cultura, assim, daqui. Eu não conheço nenhuma das professoras que eu conheço de dança tem contrato de trabalho, né, e trabalham normalmente com os recibos verdes.
Que é uma forma, teoricamente, de formalizar um trabalho, mas não é com um contrato, né? Eu sei que, por exemplo, com uma certa quantidade de recibos verdes, você até consegue um visto de trabalho, mas é um pouco mais burocrático do que você ter um contrato ali, né? Então, essa é uma parte que pode complicar um pouquinho, na minha visão. Então, isso significa, por exemplo, que você ainda está com Visto de estudante, sim. a autorização de visto de estudante. Isso, exatamente. A minha Mas autorização... você chegou a entrar com manifestação de interesse para trabalho? Ainda não. Eu ainda não, porque eu tenho muito interesse em ter a minha cidadania portuguesa, né? Eu tenho... Meus descendentes são portugueses. Ah, sim. Então, eu não pensei em entrar com manifestação de interesse para visto de trabalho, porque eu quero correr atrás dessa parte da cidadania. E se sair antes de eu terminar o meu mestrado, eu não vou pedir visto de trabalho, porque não vai valer a pena, né? Claro. Mas se não fosse por essa situação, né, eu já tentaria ver realmente, porque o visto de estudante, apesar de te dar a oportunidade de trabalhar, né, em alguns casos, minha primeira autorização de residência, eu não poderia trabalhar. Estava escrito lá que eu tinha que avisar o CEF, poderia trabalhar, mas teria que avisar o CEF antes e não sei o que, maior burocracia. Antes não podia trabalhar. Depois podia trabalhar, mas tinha que pedir autorização do CEF, né? Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E depois eles até facilitaram, mas ainda, na verdade, eles continuam sempre facilitando cada vez mais, né? Eles precisam, né, desses imigrantes, essa é a verdade. Sim. E aí você não precisa pedir autorização, você basta comunicar. Na verdade, eu peguei da autorização, mas eu só comuniquei. Quando eu peguei o período da autorização, mas quando eu fui pedir, eu entrei com a manifestação de interesse, mas até hoje não foi analisada. Já tem mais de um ano. E quando eu renovei, porque eu renovei a minha estudante, continuo com vínculo, renovei. Quando eu renovei, eu já não precisava pedir autorização, bastava comunicar. Eu só comuniquei e tá. A minha foi assim também. Quando eu arrumei o trabalho, eu já estava com a entrevista marcada no CEF. Então, mas aqui é bem complicado, não sei se você já passou por isso também, mas se você vai num dia, num lugar e pergunta uma coisa, eles te dão uma resposta. Se você vai no outro, te dão outra resposta. Então, eu quando fui nessa entrevista do CEF, eu perguntei sobre esse negócio do trabalho, eu estava também prestes a entrar num outro trabalho que não tinha nada a ver com dança, mas que eu estava precisando, que era um trabalho na Decathlon. E aí eu tava prestes a conseguir, só que eu precisava do NIS, né? NIS? Segurança Social. Inscrição na Segurança Social. Isso. E aí eu não tinha, e aí eu, fui tentar entrar e falaram que só podia com contrato de trabalho, mas aí eu fui lá no outro dia, falaram que podia com recibo verde. Como eu já tinha recibo verde, eu entrei com o pedido pelo recibo verde, consegui. Afinal, demorou tanto tempo para sair que eu não consegui o emprego. Mas, enfim, então, tem várias das coisas. Mas a primeira vez a primeira autorização de residência, eu também precisava comunicar ao CEF, né? Eu não precisava pedir autorização, mas precisava comunicar. E já na segunda vez que eu renovei, já não precisava mais nada, já atrás da carteirinha, assim, já vinha escrito, permitido exercício profissional, permitido trabalho, alguma coisa assim, já vinha escrito na carteirinha. Então, acho que isso foi mais uma facilidade que fizeram para diminuir um pouco da burocracia, né? Que é ter que trabalhar aqui. Sim. Você falou que aqui é tão ruim quanto o Brasil em termos de formalização do trabalho. Você conhece ou já até está envolvida nesse setor que se organiza num setor mais político, ou seja, você conhece, por exemplo, a plataforma da dança que eles começaram a se reunir com a pandemia, a categoria de dança, e reivindicar melhores condições, enfim, Não se envolveu nisso? Não conheço, nunca tinha ouvido falar. Bom pronto. saber. Uma das academias onde eu trabalhei é envolvida diretamente nisso. E aí eu acabei sabendo. Então, durante a pandemia, eu acompanhava todas as notícias da fonte direta da categoria. E eles formaram.
quase como um sindicato, né? Mas eles chamam de associação. Legal. Enfim, eles estão se fortalecendo e se organizando, e eu acho que isso até vai melhorar Com certeza. o trabalho com a dança aqui. Com né? certeza. Porque eles têm esses projetos e eles têm contato direto com o Ministério da Educação. Esperamos que sim, né? É sempre bom ter uma segurança, uma base ali, um grupo que apoie. Sim, tem que ter uma organização. Isso, sim. Senão não vai pra frente. Cada um por si não adianta muito, né? Cada um por si tem um limite para se fazer. Quando juntam todos é um bloco mais forte. Exato. Queria saber se você se importa de falar de valores. Aqui, comparado ao Brasil, em termos de valores de hora-aula. Pra ser sincera, assim, eu acho que não pagam tão bem aqui com dança, né? Já recebi em uma das escolas 12 a hora-aula, 15 a hora-aula. Com recibo. Com recibo. Porque também tem situações que é até sem recibo. Já trabalhou sem recibo aqui? Cara, assim, na verdade, eu sempre trabalhei, eu só trabalhei em uma das escolas com recibo, mas eu fazia o recibo do resto, né? Sozinha, entendeu? A escola não mandava o recibo, mas você pode emitir os próprios recibos. No portal das finanças. Isso, com recibo. Mas só uma escola era com recibo mesmo, de fato. Pronto, outras não eram com Outras recibo. não, E aí o valor sempre variava ali, entre 10 e 15 euros a hora-aula. Então, assim, é difícil dizer porque cada um tem um padrão diferente, né? Mas eu não acho que é pouco, porque, por exemplo, num ginásio pagam bem menos, né? Pagam às vezes 5 a hora-aula e tudo mais, assim como em academia de musculação e academia de dança no Brasil. Mas eu acredito que ainda não é algo muito rentável, né? Sim. Digamos assim. Então acho que não muda tanto daqui pra cá. Do Brasil pra cá. Do Brasil pra cá, exato. Sim. Mas eu também nunca trabalhei dentro de uma escola de dança, né? No Brasil. Então não tem muito com o que comparar. Sim. Eu só acho que poderia ser um pouco mais, né? Por ser algo mais diferenciado, mais específico e por a gente já não ter essa formalização, né? A gente já não tem muitas coisas, né? A gente já não tem, quando a gente para em julho, nas férias, a gente não recebe. Não tem 13º, não tem férias. Não tem 13º, não tem férias. Então, eu acredito que por conta disso, o salário poderia ser um pouco melhor. Sabe? O valor de hora-aula e enfim. Entendo. Então, Bela, agora fala aí onde é que a gente pode encontrar a Bela Souza, bailarina preparada. Bom, antes eu queria agradecer, Nath, pelo convite. É uma honra estar aqui, poder dar início aí nesse seu projeto. Então, obrigada pelo convite. E sim, me encontram no @bailarina preparada lá no Instagram. Tô no YouTube também, Bailarina Preparada. Diariamente tem conteúdos de preparação física específica para bailarinos. Eu tenho formação do PBT também, esqueci de comentar, né? Do Progressing Ballet Technique. Então tenho turma de PBT, quem quiser fazer aula particular, entrar pro clube da Bailarina Preparada, que é uma plataforma online de treinos, né? De preparação física específica para dança também. Todas as informações estão lá no Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar ideia sobre alguma coisa, pode me chamar lá no direct, que vai ser um prazer conversar. Adoro conversar. Tem um podcast que também tá muito bom. Estamos na 3ª temporada já do podcast. Eu tento trazer sempre um pouquinho das ciências da dança, né, aliadas à prática. Então, o podcast é o meu xodó, eu gosto muito. Tá disponível no Spotify e no YouTube também. No YouTube tem o vídeo, né, do papo, então também é bem legal. Bacana, Bela. Eu que agradeço. Muito obrigada, assim, você foi super receptiva, super generosa.
né, de uma caixinha lá. Você vai fazer uma entrevista? Aceito! E muito obrigada por me receber, assim, até na sua casa. Imagina. E estamos aí. Obrigada, sucesso! Obrigada.